Isso todo também. Mas essa coisa de ser especialista está indo tão longe que você se torna um determinado conhecedor de uma área, de uma profissão, mas você não conhece nada sobre plantas, você não conhece nada sobre família, você não conhece nada sobre filhos. Estão entendendo que a vida é muito mais ampla e é muito mais complexo o desenvolvimento humano? E a erudição vem de encontro a isso, essa capacidade de você ter conhecimento sobre várias áreas. A gente está aqui com um preletor, que ele trabalha na construção naval, trabalha com parte de estaleiro, construindo navios, mas é um erudito. Estuda, conhece muitas áreas, muitos assuntos, e dá essa mobilidade, essa capacidade de fazer muitas conexões e encarar a vida de maneira mais inteligente, mais sábia. Pouco ou nenhum apreço àquilo que é belo. É esse tempo que a gente está vivendo, e isso vai de encontro também à erudição, porque as pessoas vão se tornando insensíveis, elas não percebem mais o que é belo, elas não param para perceber a beleza, não se quer ter trabalho de elaborar uma coisa mais bela, tudo é muito, muito rápido, muito rude, simples, prático, e não queremos mais produzir uma obra de arte, uma coisa mais rebuscada, porque tudo tem que ser correndo, tem que ser rápido. E não queremos gastar tempo com nada. Eu vou fazer um texto, eu vou fazer o mais simples possível, eu vou construir uma casa, eu vou fazer mais quadradona. Já viu as casas hoje? Parece um monte de caixinha de caixa de fósforo, arrumadas de maneira diferente somente, mas não tem mais beleza, não tem mais aquela preocupação com a beleza. Isso são ideias contrárias à ideia da erudição, do refinamento, de se debruçar, de ter trabalho, de buscar algo mais profundo. Então, essa falta de apreço à beleza, a música, você vê que a música hoje são 3 notas, André? Uma variação de 3 harmonias aqui, aí você fica modulando em cima daquilo o tempo todo, Quando a música brasileira é riquíssima, é bela, Nós precisamos, e é a falta de erudição que leva a isso. Por que não adoramos a Deus com chorinhos? A riqueza, porque é difícil aprender clarineta e fazer aquilo lá dar certo e tocar aquelas melodias lá. É difícil. E temos tantos ritmos, o shot, o chachado e tantos outros, Quanta riqueza da expressão da nossa cultura. A bossa nova, mas a bossa nova requer uma mão cheia de acordes e muito treino, e um violão também muito bem tocado, os dedos muito longes. E isso é erudito, é trabalhoso, vai gerar muito tempo, muitas horas de ensaio, e a gente não quer. Isso tem a ver com a falta desse apreço pela beleza, pelo que é belo, quando beleza nasceu em Deus, nasceu no coração de Deus, a glória dele, a beleza do trono dele, o esplendor da sua glória é cheio de beleza. Poderíamos falar muito em relação a isso. Pouco apreço àquilo que é verdadeiro, então as pessoas não estão muito interessadas em na busca pela verdade. Buscar a verdade dá trabalho. A gente estava falando sobre a história do Brasil, e quanta coisa significativa tem sobre a mão providencial de Deus, a história de Deus na nossa história. Mas eu não sabia. Falta de erudição, falta de buscar, de cavar, de se envolver nesse trabalho, porque está lá o testemunho de Deus, com certeza. A palavra testemunho, uma das definições da palavra testemunho é rastro. É naquele sentido do detetive, ele chega num determinado lugar que aconteceu um crime e ele vai buscar o rastro das pessoas que passaram por ali. Elas não estão mais ali, mas ficou as marcas, e ele vai procurar identificar o que aconteceu. Mas isso dá trabalho. A gente tem que se debruçar, tem que ler, tem que ir atrás dos originais, das fontes primárias.
busca da verdade e pouco apreço também aquilo que é justo. Então, qualquer coisa serve e nós não vamos esquentar a cabeça. Pouco ou nenhum apreço a tudo isso. E uma outra questão que também vai de encontro a essa questão, vai de contraponto à erudição, é querer resolver tudo hoje num aplicativo. Tudo a gente quer resolver no aplicativo, não queremos ter trabalho de nada, ninguém quer fazer mais uma planilha, ninguém quer mais escrever um texto agora, né? Você vai buscar ajuda. Gente, a gente está no pós, que antes era copiar e colar, né? A gente passou agora, né? Estamos no pós copiar e colar, já estamos agora na era da inteligência artificial. Porque antes, no copiar e colar, o professor podia ainda procurar, né, e colocar lá e buscar um lugar de onde você copiou e colou. Agora já está mais difícil, porque já é uma criação. Mas vamos lembrar que a inteligência artificial tem programadores por trás, tem uma mente pensando por trás dos algoritmos, e o que é selecionado, o que é dito, o que não pode ser dito, o que tem que ser excluído, o que tem que ser ignorado. Mas Deus nos deu um aparelho cognitivo perfeito para compreender, né, a mão dele agindo na história, a presença dele em todas as áreas de conhecimento. O nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas, todo conhecimento vem dele, portanto revela a glória dele, e ele nos deu essa capacidade de enxergar a glória dele. Então o educador cristão é esse, que precisa ir olhar para o conhecimento, ir fundo no estudo do conhecimento, ser um erudito, né? Buscar várias fontes, olhar para aquele conhecimento de diversos ângulos diferentes, por diversas disciplinas diferentes, e isso dá trabalho para encontrar ali a glória de Deus. Então, será que ainda existe lugar para a erudição nesse tempo, nesse momento que a gente está vivendo? Existe sim. Vamos tornar as nossas escolas, as escolas cristãs, esses espaços de erudição, né? E é essa a proposta que vamos falar isso. Como eu disse, a gente usa muito essa figura para representar a abordagem educacional, uma visão geral da abordagem educacional. Toda abordagem educacional, ela tem seu alicerce, tem sua base, a sua filosofia, aquela parte que a gente não vê, mas que sustenta todo o resto da árvore, todo o restante do processo. E depois vem os métodos e os frutos. E um dos frutos esperados dessa abordagem educacional é a erudição cristã. E a gente precisa se preocupar com isso, a gente precisa se lançar esse trabalho e intencionalmente fazer com que os nossos espaços, os nossos momentos, os nossos encontros, intencionalmente produzam a erudição cristã. Então, caráter cristão, liderança servidora, cosmovisão cristã, sim, mas agora o enfoque desse momento agora, a gente quer dar na erudição cristã. Definições, erudição, o que é erudição? Diz a definição aí do Webster, inicialmente, conhecimento adquirido através de do estudo, ou de livros, ou de instrução, particularmente aprendendo através de literatura, olha só, diversas áreas, literatura, ciências, história, antiguidades, como a gente está vendo aqui, quanto aprendizado que você pode trazer de antiguidades, de estudo das línguas. E a gente vai vendo na educação por princípios como que tem conexão com a erudição, né? Você tem uma ferramenta chamada, né, o método de estudo de palavras, que a gente vai sempre buscar compreender as palavras, a raiz etimológica das palavras, biblicamente, o entendimento dessas palavras. O erudito é aquele versado, instruído. Olha só, uma palavra interessante que a gente gosta, sabedoria, sábio, estudado. Sapiente é uma definição também para um sinônimo para erudito. O sapiente é aquele que tem sabedoria. Erudição, aquele que conhece as coisas divinas. Olha só,
É uma definição no dicionário de língua portuguesa. Aquele que conhece as coisas divinas, é chamado sapiente. Então, esclarecendo e trazendo agora um texto bíblico para entendermos essa questão da erudição e a importância disso. A Bíblia é muito rica quando se trata disso. Se você for olhar os personagens bíblicos, todos eles homens eruditos, alguns muito simples, mas com sabedoria, que possuíam erudição. Quanto a estes 4 jovens, essa referência vocês conhecem, do livro de Daniel. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento de toda a visão e sonhos. E está falando daqueles jovens hebreus que foram escolhidos pelo rei da Babilônia, que era o grande império da ocasião, do momento, e eles foram escolhidos e foram selecionados para a corte. E tem uma descrição da capacidade desses jovens e da competência desses jovens, e a gente sabe aonde esses jovens chegaram, e o que eles foram capazes de fazer. Eles se tornaram governadores das províncias, é como que eles foram governadores de estados do nosso país hoje. Eles se tornaram governadores, e Daniel exerceu por alguns tempos, dentro desse reino, o cargo de primeiro-ministro. Mas eles eram versados, e a gente vê a descrição, em outros textos, no próprio Daniel também, a gente vê a descrição. Então, pensar em erudição, como que é para não dizer Velho Testamento, é Primeira Aliança. Na Primeira Aliança, a gente pode olhar para Moisés, que era erudito também. A gente olha para Daniel e tantos outros. Já na Nova Aliança, nós temos também um erudito, e podemos ver Paulo também como um grande erudito, exemplo de um homem que era capaz de se comunicar com diversas culturas, e no ensino dele trazer cooperação de diversas fontes. Era um erudito, e Deus usa esses eruditos. Tem acho que um falso entendimento assim, que porque para as coisas de Deus eu posso ser mesmo, me desculpe, mas aquela ideia que a escola cristã ensina o plano da salvação, joia. Eles são meio burrinhos, mas vão ser todos salvos. E às vezes isso parece também que para as coisas de Deus você pode ser bem fraquinho ali, não tem problema, porque é o Espírito que vai revelar. E não é bem isso que a gente vê. Daniel foi extremamente usado por Deus, mas ele teve uma preparação também incrível, e certamente foi um tempo de muito trabalho a sua formação. Jesus também, e o menino, e aconteceu que passados os 3 dias acharam no templo, criança ainda, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ouvia, interrogava, e todos ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. Jesus também demonstrava desde muito cedo erudição, capacidade de transitar por diversos assuntos, olhando esses assuntos de diversas maneiras. Trazendo aqui para a nossa realidade dos princípios algumas ideias. A erudição está associada a algumas ideias relacionadas aos princípios. Trabalho, o trabalho exaustivo, a busca constante, o trabalho revelador do nosso caráter. Se você faz com diligência e perseverança, você vai ter recompensa pelo seu trabalho. Então, está envolvido na erudição. Com certeza, toda essa questão do entendimento, eu vou me lançar ao trabalho. Ideias associadas ao princípio da mordomia vão estar ligadas também
a erudição, porque Deus pode ter te dado naturalmente um dom, uma facilidade, uma inteligência muito boa para falar, para se comunicar. Mas você vai comunicar melhor se você trabalhar com essa habilidade, se você se lançar ao trabalho, se você for um bom mordomo, se você for zeloso em relação a isso, e muitas outras ideias associadas ao autogoverno, por exemplo. Eu preciso, escolher para mim e governar a mim mesmo, e estabelecer disciplina. Educação, aprendizado, na própria definição de educação, é uma série de instruções e disciplina. A fórmula da aprendizagem, isso desde da época lá dos gregos, aprendizado se dá, instrução, mais disciplina. E isso vai precisar de muito autogoverno mesmo, dessa capacidade que Deus, na imagem de Deus, na imago Dei, nós revelamos, desse atributo de Deus, que Ele nos cria em imagem e semelhança dEle. Então, um Deus que pode tudo, a qualquer momento, pode todas as coisas, mas Ele estabeleceu leis, e Ele mesmo se submete às leis que Ele estabeleceu, Ele se autogoverna. Então, Deus nos dá essa capacidade de se autogovernar, de criar as nossas próprias leis, se determinar a fazer uma coisa e realmente fazer. E a erudição tem muito a ver, passa por essas ideias também, nesse sentido da aplicação do autogoverno ao indivíduo, à esfera individual. Só para pincelar alguns. Então, estabelecendo aqui uma fundamentação para a erudição, numa perspectiva bíblica, desde do primeiro livro de Gênesis, o mandato cultural, quando Deus estabelece que o homem deveria dominar, tomar domínio, em Gênesis 1 e 21. Para você dominar alguma coisa, você precisa conhecer. E conhecer, requer trabalho, requer tempo, dedicação. Reconhecer que Deus dá sabedoria e conhecimento a quem busca e pede. Olha só, a quem busca e pede. E aí, isso é tremendo. Em Tiago 1:5, nos recomenda que nós devemos pedir a Deus sabedoria. Mas isso nesse aspecto aí, eu gostaria de ler um texto muito especial, que está em 1 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4, que tem a ver com essa fundamentação relacionada ao fato que Deus nos dá sabedoria. Você pode buscar essa sabedoria em Deus. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria e muito entendimento. Deus deu a Salomão sabedoria e muito entendimento. E o seu conhecimento era extenso como a areia da praia. E começou como? Uma oração, ele pedindo, e Deus deu a ele. Então nós sabemos aonde está a fonte de sabedoria, nós devemos buscá-la e pedir. A sabedoria de Salomão era maior do que todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios, que era a grande nação, a grande cultura da antiguidade. Ele era mais sábio do que qualquer homem, mais sábio do que Etã. Ele vai dizer que vários, certamente, doutores da época, do que Emã, do que Calcol, do que Darda, filhos de Maol, e a sua fama correu por todas as nações vizinhas. E ele proferiu 3.000 provérbios. Olha a erudição de Salomão, que era um rei, governante, mas ele proferiu 3.000 provérbios.
Quer dizer, ele sabia, possivelmente memorizado, e ele proferia 3.000 provérbios, compôs 1.005 cânticos. Compositor também. Dissertou a respeito de plantas, desde o cedro do Líbano até o hisopo, que brota na parede, até de planta que nasce entre as pedras nas paredes. Das gigantes às mais simples. Também dissertou sobre os animais, sobre as aves, sobre os répteis e sobre os peixes. Vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão. Era a Wikipídia da época, né? As pessoas, todo mundo consultava, queria saber de uma coisa, vai lá em Salomão. E a sabedoria de Salomão eram enviadas a todos os reis da terra, né? Eles mandavam enviados os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Ele recebia. Tudo começou com alguém que desejou, buscou e pediu a Deus sabedoria. Mas como é que vai ser? Peça a Deus sabedoria, peça a Deus, busque, Ele vai dar. Né? Eu sempre penso dessa maneira, que se o Senhor nos chamou para essa obra, Ele vai colocar as pessoas certas do seu lado, Ele vai chegar até você o livro certo, na hora certa. Eu não sei onde buscar referências teóricas para isso. Peça a Deus sabedoria, Ele vai te conduzir às referências teóricas, aos autores. A ação de Deus na história da humanidade sempre aconteceu. Esse fio de ouro, né, como foi dito hoje aqui, ele continua acontecendo, a revelação continua acontecendo. Deus tem os seus espalhados em toda a história, os seus teóricos, pessoas que amam ao Senhor e que produz conhecimento, e muitas vezes está escondido da gente, mas é esse esforço de erudição que vai fazer com que a gente encontre e conte para os outros, como diz lá no Salmo 78, os feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele tem feito. É isso que vamos contar à próxima geração, a nossa história para com Deus, os nossos, a maneira como Deus se revelou a nós, no nosso tempo. Vamos deixar isso. Então, um outro fundamento é reconhecer que Deus dá a sabedoria, vem dele a sabedoria, não é só resultado do esforço humano. Sim, você vai buscar, mas nessa busca, sabendo que em Deus você recebe a sabedoria. Desenvolvimento pleno de seus dons e talentos, segundo Timóteo 2,15, de você procurar apresentar-se como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, e usar os seus dons e talentos para a glória de Deus. Deus tem prazer nisso, Ele dá dons aos homens, mas você precisa desenvolver os seus dons, e a erudição é um caminho para isso. E a visão integral da criança, para que sejam apresentados a Deus de maneira irrepreensível, corpo, alma e espírito. Deus nos quer ver assim, em um desenvolvimento pleno, holístico, em todas as áreas. Não é só, o importante é que seja salvo, mas vão ser salvos, mas tudo burrinho. Não. Salvos, mas sendo homens e mulheres, a exemplo de Daniel, a exemplo de Paulo. Uma boa fundamentação, um embasamento para buscarmos erudição, concorda? Então, olhando assim, vamos trazer a erudição para o espaço escolar, e a gente pode assim, didaticamente dividir esse espaço escolar, o contexto escolar, no aspecto de erudição, em dois olhares, digamos assim. Como que podemos modelar um ambiente para que ele seja favorável à erudição, no espaço escolar? E aí pode ser na dimensão física, no arranjo das coisas. O arranjo das coisas pode ser pensado de modo a apontar para a erudição, inteligentemente. E Deus fez isso também quando Ele nos, na sua sabedoria, como Ele construiu o mundo, inteligentemente, Ele dispôs as coisas de uma forma que predispõe
tem uma linguagem, passa uma mensagem, tem inteligência envolvida em cada recanto, né? Como Deus estabeleceu um ambiente físico, e nós também devemos dispor um ambiente físico de modo a contribuir, a favorecer a erudição. E a gente vai ver um pouquinho disso, e o outro aspecto é o aspecto social. Nos relacionamentos, como as coisas acontecem, no modo como que se dá as coisas, as relações, no modo de ser. Podemos também fazer isso de forma que predisponha à erudição. E nós vamos passar primeiramente agora a formação do ambiente físico favorável à erudição. Uma escola precisa ter uma boa biblioteca. E não é uma biblioteca de qualquer jeito, mas uma biblioteca que tenha os livros organizados por estantes identificados, que tenham boas enciclopédias. Ah, mas os alunos não consultam mais enciclopédias. É porque você não encoraja isso. Você vai ver que é um exercício muito especial, muito bom, deles lerem fontes seguras. A internet não é uma fonte segura. Tem gente ali escrevendo só para gerar engajamento, fazendo reportagem. Outro dia eu estava, na hora de dormir, né? Às vezes você quer pôr uma coisa assim, bem... Aí eu, Antártida, pus lá para procurar sobre a Antártida, para ficar vendo as imagens, umas coisas geladas. Aí apareceu um rapazinho, é porque eu moro em Natal, às vezes um calor enorme, você vê coisa gelada, passa uma sensação. E apareceu um rapazinho falando lá um monte de bobagem, umas coisas assim que tinha nada a ver, sabe? O que você vê assim, que é tudo um jargão superficial sobre aquele continente. Você sabia, não sei o que, aí falam baboseira e tudo. Vai na enciclopédia que você vai ver que tem coisas bem mais elevadas, bem mais profundas. Então, assim, tem uma boa biblioteca rica, que contém os clássicos, que tem um ambiente agradável para as crianças se sentarem, que tem um bom tapete, que tem almofadas, que você faça disso também uma rotina, faça com que aquele lugar seja agradável, elas gostem de estar ali, tem um mediador de leitura. Então, crie esse espaço de erudição. Ah, mas as crianças não gostam mais de biblioteca, as crianças não gostam mais de ler e tudo. A gente precisa encorajar e criar esse espaço de erudição. E vai ser muitas vezes, vendo a biblioteca da escola, que ele vai ser encorajado mais tarde na sua casa. Ele tem a sua biblioteca também, tem seus livros, as suas estantes. E eu fico muito feliz quando eu vou na casa dos meus filhos hoje, casados, e eu vejo lá, né, muitos livros, muitos clássicos também, e eles comprando livros, lendo. Porque foram encorajados numa escola, foram encorajados em casa. Uma biblioteca rica, clássicos, enciclopédia, linha do tempo nas salas, a linha do tempo no corredor da escola, a linha do tempo da escola, a linha do tempo de ser uma escola vinculada à denominação, da sua denominação, a linha do tempo da história do Brasil num corredor, sabe? Aquele lugar que só de você entrar você está aprendendo, só de olhar para as coisas. A escola precisa fazer isso. Se nós não fizermos isso, vamos nos tornar obsoletos. Vamos perder o valor, perder o significado. Hoje todo mundo está buscando um conceito. Você não quer mais se submeter a ir num restaurante onde só tem as mesas com aquelas 4 cadeiras, paredes pintadas de branco, com a iluminação fluorescente em cima e um balcão e alguém para te atender ali. Não, você quer ir num restaurante que você entra e você vê que tem um conceito, que tem a história daquele lugar, que tem a história da cidade, que tem alguma coisa que te convida a estar ali, que torna aquele lugar interessante. Aí você quer que a escola seja só 4 paredes e os meninos são obrigados a estar lá. O restaurante você vai uma vez perdido, você não quer ir para um restaurante de qualquer jeito. E agora obriga as crianças de segunda a sexta-feira, gente, de 7h30 às 11h30 da manhã, ir para aquele lugar frio, sem graça. 4 paredes, muitas vezes um cartazinho que fica pendurado lá o ano todinho, que ela já viu. No primeiro dia ela já viu tudo que tinha para ver naquele cartaz do tempo. Ou dos aniversariantes.
Linha do tempo significativa, né? Os corredores, cria coisas, gráficos e tudo que seja um lugar interessante, que transpire a erudição. Biografia de personagens nas paredes, personagens importantes para a história daquela escola, personagens importantes para a história da cidade, do país. A gente precisa ter de novo bustos, né? Uma escultura de um busto. Eu quero ver o dia que eu possa entrar numa escola cristã e tenha lá uma escultura, uma coisa assim mais elaborada, um jardim onde possa ter uma escultura significativa, de um momento que represente, por exemplo, a liberdade. Eu ia falar uma coisa que deixa para lá. E biografia, por que a gente valoriza tanto a biografia? Né? Dentro do contexto da nossa metodologia, como uma ferramenta de ensino-aprendizagem, uma ferramenta clássica. O estudo de biografias, porque a biografia inspira, é de dentro para fora, inspira, faz... se pode acontecer com ele, o Espírito de Deus gera dentro do coração daquela criança o desejo de... aquilo que aconteceu com aquela pessoa pode acontecer comigo. E são essas sementes que são lançadas às vezes muito cedo, inspiradas nessas biografias. Painéis, ilustrações de como que funcionam as flores, de como que funciona o processo de polinização. A escola precisa ser um lugar rico. As crianças estão lanchando lá, correndo, aí o quê? Não tem nada para eles olhar, vão olhar para o celular. Então vão brigar umas com as outras, mas se tiver espaços interessantes, coisas interessantes para elas fazerem. Nomes das salas, dê nome significativo para as salas. Já fui a alguma escola aqui que realmente as salas têm nome. Por exemplo, aqui podia ser um auditório 2, sei lá, ou então prédio 4, mas tem um nome, auditório Rui Barbosa, tem um nome, tem um porquê. Rui Barbosa mesmo. Então dê nomes para as salas que tenham a ver com a realidade daquela escola, das crianças. Vai dar o nome para a sua quadra, então escolhe lá um desportista que foi significativo, dá um nome. Não vai colocar um Neymar, mas um nome significativo, alguém. Mastros, né, para ter a bandeira hasteada nos dias certos. Se tem a visita de alguém de outra nação, você coloca lá a bandeira daquela nação. Isso é erudição, gente. Nós temos que nos diferenciar, a escola precisa ser esse espaço de erudição. Tem a presença de uma pessoa diferente, providencia a bandeira daquela pessoa, você está sabendo que ela vai te visitar, que tenha lá a bandeira daquele país. Que ele perceba, ao chegar, já pensou o impacto disso? Você ir visitar uma escola em outro país, você chegar lá, tem a bandeira do Brasil, porque eles estavam sabendo que você está naquele dia ali. Árvores significativas. Esse carvalho foi plantado aqui no dia da inauguração, essa oliveira foi trazida de tal lugar, foi plantada aqui para simbolizar tal coisa, e todos os anos conta às crianças a história, essa mesma história, e aquela árvore está ali para representar, ser um ponto de contato do concreto ao abstrato, de algo que Deus fez, assim como Deus falou. Isso é uma ferramenta da educação por princípio, memoriais. Para que, quando eles passaram o Rio Jordão, mandou colocar as 12 pedras lá. Para que essas 12 pedras? Para que um dia, lá na frente, quando seu filho perguntar, por que essas 12 pedras aqui? Você vai contar, porque um dia passamos a pé enxutos, e essas pedras foram tiradas lá do fundo do rio, essas pedras aqui. E a gente passou porque Deus segurou as águas, Deus estava cuidando da nossa liberdade. E a sua escola não tem uma história também? Com Deus? Quais são os objetos que contam essa história? Então, os memoriais, né? Isso precisa ter essas coisas, e são questões de... isso tudo remete à erudição. Lá na escola, eu costumo dizer, toda escola brasileira deveria ter a árvore símbolo da nossa nação, o pau-brasil. Toda escola deveria ter um pau-brasil. Se no espaço interno você não pode ter, mas pelo menos na frente, na rua, no canteiro, você plantava um pau-brasil. Em algum momento você fazia as crianças sentirem a textura do pau-brasil, sentir o cheiro, a flor do pau-brasil. Tem um perfume maravilhoso, as cores, quando ela está coberta de flores amarelas, o tipo de
da vagem, do pau-brasil. Todas essas experiências, né? A textura a cor do caule, em algum momento, um galho maior, você pode cortar e mostrar para as crianças. Um jardim também, um lugar agradável. Insetário, laboratório, nem se fala, né? É interessante ter todas essas coisas, coleção de minerais, para as crianças verem os tipos de minérios. Hoje a escola está perdendo um pouco isso. Gente, não tem comparação você passar slide mostrando tipos de minerais lá para os alunos da sexta série, do que ele pegar nas pedras. Ah, mas isso dá trabalho. Mas comece a fazer a coleção. Senão a sua escola vai ser obsoleta. Vai ser um espaço sem graça, literalmente. Isso é erudição, conhecer os cristais, como que eles se formam, tudo. Fósseis, né? Essas coisas, precisa estar à mostra, os alunos verem essas coisas, fazer um quadro, colocar lá, né, com fóssil. E hoje, né, tem algumas empresas que fazem aqueles quadros bonitos, você pode pôr no corredor com alguma descrição e lembrar um texto bíblico que lembra a formação daquele fóssil lá no período do dilúvio, o grande cataclisma que a humanidade sofreu. Espaços com som e imagem de qualidade, para que a gente possa colocar um musical bonito para as crianças assistirem, para que tenha qualidade, né, de som, para as crianças ouvirem com perfeição os sons de uma orquestra. Lembra lá que estamos vivendo um tempo de ausência, desvalorização do belo, da beleza. Nós precisamos trazer isso para os nossos espaços, fazer com que as crianças conheçam as grandes sinfonias, as grandes orquestras, que só pelos primeiros acordes de uma música elas identifiquem. Essa daí é a Sonata 3, erudição. E eles são capazes disso, são. E você seria um professor bem mais realizado se também fosse capaz de fazer isso. E nós não apreciamos o belo porque nós não sabemos nem identificar o belo. Às vezes você passa diante de uma expressão arquitetônica marcante de um determinado período, mas você olha para aquilo, um prédio velho, deixa que tem uma riqueza enorme arquitetônica, um valor de beleza, né, especial naquelas linhas, naquele traço, só que você é incapaz de identificar isso. O que é isso? Falta de erudição. E muitas vezes, só, né, fazendo... Deus vai precisar usar você como um ponto de contato com alguma cultura através dessa sua erudição, e você vai ter essa lacuna, você não vai poder ser usado. A falta de um idioma, né, lidar com os idiomas. Espaço com som e imagem de qualidade, uma rosa dos ventos. Recentemente foi publicada eu não lembro os números, não vou lembrar os números, mas vocês podem buscar. Recentemente foi publicada uma pesquisa sobre a capacidade do brasileiro de lidar com essas questões de localização, a alfabetização geográfica. E os brasileiros não sabem dizer 4 capitais, não sabem identificar no mapa onde fica o Rio de Janeiro, não sabem dizer onde fica, localizar o estado do Amazonas, coisas absurdas assim, não sabem apontar para onde é o norte. Será que você seria incluído nessa pesquisa? Se você fosse colocado ali fora e ser incapaz de apontar o norte? A escola precisa ter uma rosa dos ventos desenhada no chão, corretamente aplicada, apontando para onde que está o norte, para que em qualquer situação você se localize. Você vai ali para o centro da rosa dos ventos e você se localiza, você sabe onde que é o norte, para onde que está a sua casa. A minha casa está para a leste da escola, a oeste. Isso é erudição, essa capacidade, né, de lidar com essas coisas. Mas o espaço, né, o ambiente físico precisa ser favorável a isso. Peças de artes, quadros, esculturas ou réplicas originais, termômetro, um lugar que tenha marcadores, termômetro, relógio, pode ter um anemômetro, um lugar, se você tem tem uma escada, tem uma caixa d'água, cria lá um lugar de observação do céu para as crianças.
Queridos, eu não estou falando coisa cara, que você vai ter que fazer um alto investimento. Muitas vezes é só redimensionar, relocar alguma coisa e criar e dar nome e fazer aquilo ganhar sentido. E é o lugar de observação, e você compra uma luneta, compra um binóculo daquele de ver mais longe, é o lugar da gente observar o tempo aqui. E você vai explicar para as crianças como que funciona o nome das nuvens, é erudição. E eles nunca vão esquecer desse espaço. Se não fizermos isso, vamos nos tornar obsoletos e não vamos cumprir também com aquilo que está prescrito lá da nossa abordagem, erudição cristã. É essa capacidade desse conhecimento vasto de várias áreas. E a gente está falando só do espaço físico aqui, como que pode predispor a tudo isso? Relógios com outros fusos horários, mas que fuso horário? De repente tem um amiguinho lá da sala que os pais dele, eles moram em Londres e estão estudando aqui na escola durante 1 ano, 2, pronto, tem um relógio da gente, tem um relógio marcando a hora lá. Isso é erudição, porque as crianças vão vendo, vão se familiarizando com isso. Tipos diferentes de calendário circular, porque não só existe aquele calendário como vocês estão acostumados, não, viu? Tem vários outros tipos de calendário. Isso é erudição, pesquisa. O calendário circular para as crianças faz muito mais sentido. O relógio não anda assim, o ano também anda assim, a Terra não gira assim, 360 graus, né? Não dá uma volta. Então, o calendário circular, os meses, janeiro, fevereiro, igualzinho o relógio. Faz bem sentido, pode colocar a setinha. Tanta coisa que o espaço físico. E agora vamos falar do ambiente social. E aí chega também bem perto da nossa abordagem. Vários aspectos aqui que a gente pode lançar mão do que você já faz, que faz parte da nossa metodologia. E intencionalmente você precisa fazer isso para alcançar esse fruto, a erudição cristã. Hábitos de estudo e rotina escolar. Aprendizagem não é só instrução, uma boa instrução. Precisa ter também rotina de estudo, precisa ter hábitos de estudo. Então, privilegie isso, crie situações para que as crianças, momentos para que as crianças elaborem. Faça disso um trabalho de início de ano, a elaboração do seu programa de estudo. Só vamos avançar a partir da próxima semana se todo mundo apresentar seu programa de estudo. E aí ele se compromete com isso. Os pais se comprometem com isso. Você se compromete de acompanhar esse programa de estudo. Hábitos de erudição. Tem a ver ou não com as ideias associadas ao princípio do caráter, as ideias associadas ao princípio do autogoverno, as ideias associadas ao princípio da mordomia? São essas sementes que estão por trás de tudo isso. Programa de leitura de clássicos, desenvolver um programa de leitura de clássicos. A gente sabe que a literatura traz uma contribuição ampla à pessoa humana, seja no vocabulário, seja na capacidade de expressão da linguagem, seja nas questões emocionais, essas inteligências socioemocionais, competências socioemocionais podem ser muito bem trabalhadas através da literatura clássica. Então, um bom programa de leitura de clássicos, porque você vai colocar as crianças em contato com as mentes mais iluminadas que já existiu na humanidade. A criança está lendo, está interagindo com a mentalidade, porque a literatura clássica, ela comunica, ela tem uma mensagem também. O uso de fichário, o uso da nossa ferramenta principal ali, ferramenta e método do fichário de anotações, é extremamente facilitador, esse processo todo do uso do fichário, facilitador da erudição. Os planos de estudo individuais, o método dos 4 passos, aquele processo todo e o registro no fichário. Eu faço aqui um parênteses aqui em relação ao fichário. O fichário é tremendo, é maravilhoso, é muito especial. Não é só simplesmente as crianças adquirirem a capacidade de organizar
joia, muito bem, isso é bom, você adquire, né, essa capacidade de organizar a sua produção, a capacidade a diligência, né, de manter aquilo de forma ordeira por bastante tempo, arrumado, organizado. Isso vai requerer diligência, joia. Tem todos esses aspectos do caráter que estão sendo trabalhados a partir dessa ferramenta, e essa é a grande sacada que a gente precisa entender. Você está usando a ferramenta do fichário para desenvolver um caráter diligente, um caráter de alguém ordeiro. Isso é bíblico ou não? Diligência, ordem, zelo, que tem a ver com a mordomia daquilo que Deus nos concede, o bom uso daquilo que Deus nos concede. Então, você está usando a ferramenta do fichário para desenvolver o caráter do aluno. Queridos, mas caráter não para no fichário, caráter vai para a vida. Então, um dia você vai chegar na oficina do seu aluno bem trabalhoso, que dava um trabalho enorme para manter limpas as folhas do fichário, para arrumar aquelas orelhinhas lá, para manter na sequência, e você é uma trabalheira, coloca a etiqueta, arruma, refaz, esse desenho ficou mal feito, você vai refazer de novo o ciclo da água, arruma aí, pinta direito, organiza, e você trabalhando lá com o Jairo, e você trabalhou tudo isso e tal. Aí um dia você, né, o professor vai chegar com o seu Celta na oficina e chegou um rapazinho para lhe atender. Aí você olha para ele, é o Jairo. Aí você vai ver que as ferramentas dele são todas arrumadas. Tem uma etiqueta em cima dizendo para que é cada ferramenta. As gavetas têm uma etiquetinha. Queridos, não sabe onde ele aprendeu essa ordem toda? No fichário de anotações lá na sua sala do 2º ano. Porque foi para o caráter dele. Você entende? Você apenas utilizou uma ferramenta para trabalhar o caráter dele, mas isso vai para a vida. Eu falo isso porque minha filha, sendo trabalhada, usando fichário, muito cedo na escola, um dia eu percebi, ela estava, vou organizar meu quarto. E eu lembro que elas tinham um guarda-roupa muito simplesinho. Uma banda era de uma filha e o outro lado era de outra. E eu vi ela fazendo o quê? Colocando etiqueta nas gavetas, arrumando, dizendo o lugar de cada coisa. Eu vi o fichário delas, porque foi para o caráter. Elas estavam sendo treinadas no caráter a partir do fichário da ferramenta, trabalhando o caráter. Mas isso está refletindo lá na organização. A tela do computador dela, a área de trabalho vai ser organizada, porque foi trabalhado lá no 3º ano no fichário. Entende o que é, o que representa? Estou só dando uma faceta dessa ferramenta tão importante. Voltando à questão da erudição, nesse contexto social, orações e bênçãos sobre desenvolvimento, sobre desenvoltura, inteligência e sabedoria. Abençoe seus alunos. Lá na escola nós tínhamos o hábito de todos os momentos que antecediam as avaliações, todos mesmos, nós reunimos as crianças no pátio em fila, né, porque eles já tinham o formato. Todos eles eram reunidos em fila e sempre eu abria a palavra, solenemente na frente, abria a palavra, ministrava uma bênção de sabedoria, uma bênção de inteligência, uma bênção de desenvoltura sobre a vida deles e ministrava essa bênção. Fiz isso ano após ano sobre a vida dessas crianças e eu tenho certeza que essas bênçãos estão aí, foram lançadas sobre a vida deles e elas continuarão aí, né, alcançando a vida deles, e eu os abençoava, em nome de Jesus eu os abençoo, com desenvoltura nesse período de testes, que tudo aquilo que vocês estudaram, vocês serão capazes de expressar isso, com boa capacidade de escrita, com bom entendimento, de forma que fique claro o que você quis dizer em cada resposta, e abençoava ele, e em nome de Jesus eu os abençoo, e eles, né, com as mãos recebendo aquilo. Abençoe seus alunos, a bênção, né, está na sua palavra aí, na sua boca. Abençoe seus filhos e seus alunos, né, com bênçãos de inteligência e de sabedoria. Ambiente de governo propício ao aprendizado, um ambiente que tenha ordem, que você chega, você sabe o que tem que fazer.
tem o dia certo de cada coisa, tem o dia certo de acontecer. Vai para a quadra às terças-feiras, das 9 às 10 horas. Se você não demarca isso, se você não estabelece, todos os dias eles vão ficar indo atrás da professora de educação física. Vai ter quadra hoje? Vai ter quadra hoje? Vai ter quadra, sabe aquele tumulto, aquela coisa. Então predispõe um ambiente de ordem. Um ambiente de ordem predispõe o aprendizado. Então, situações de governo, e vamos exercitar isso, né? O autogoverno, vamos puxar o autogoverno das crianças. Elas têm, porque elas carregam a imagem de Deus, então elas têm o autogoverno. A gente precisa puxar essa capacidade de se autogovernar. Então, delegue já situações. Fizemos por muitos anos, cada sala tinha um ajudante do dia, e os alunos maiores do 8º e 9º ano ficavam responsáveis por administrar a rotina da quadra, né, depois do ginásio, no horário do intervalo. Então, eram aqueles alunos que saíam um pouquinho, 2, 3 minutos antes de tocar para o intervalo, pegavam a chave, eles mesmos, e eles se sentiam assim, né? Você puxava pelo autogoverno que está dentro, por essa capacidade de liderança servidora. E eles são capazes de fazer isso. Você dá as instruções, torne claras as instruções, e eles fazem. Então, eles iam lá, pegavam a chave, abriam, liberavam as bolas, distribuíam as bolas, eles iam lanchar, voltavam, acompanhavam o andamento no horário do intervalo, para aquela turma que eles sabiam que era a turma que deveria estar lá, e no final a gente orientava como eles deveriam fazer. Faltava 2 minutos, eles avisavam, faltam 2 minutos, depois falta 1 minuto, e quando dava a hora de recolher a bola, eles apitavam, iam lá pegar a bola, guardavam. Eles faziam isso, a gente não precisava ficar se matando e ter que ir lá no horário do intervalo, o coordenador gastar o seu horário de intervalo, está tendo contato com os professores para estar reparando e ficar lá administrando um caos no horário na quadra. Eles são capazes de fazer isso, sim, puxe pelo autogoverno. Então, o ambiente de governo é propício ao aprendizado, cerimoniais de apresentação de planos de estudo. Crie cerimoniais, o dia da apresentação dos seus planos de estudo, no começo do ano, isso é importante. E os pais podem ser convidados, junto com os filhos, eles vão apresentar, cada um vai apresentar como que vai ser o seu plano de estudo para esse ano, para que a gente possa cumprir os objetivos que foram traçados para essa turma. Troféus, saraus, momentos deles declamarem poemas, faça com que eles memorizem, né? Uma ferramenta de erudição é a memorização. Pequenos trechos de discursos importantes da nossa nação, em momentos importantes, pequenos trechos da palavra, porções da palavra. Aliás, é importante que todo aluno da escola cristã tenha memorizado Gênesis capítulo 1, de preferência em inglês e português. Tenha memorizado os 10 mandamentos, não. As 10 palavras, olha só, quanto aprendizado, né? As 10 palavras, em inglês e português. É importante que eles tenham memorizado também a oração do Pai Nosso, que eles tenham memorizado o credo apostólico. E tem os momentos específicos, isso é erudição, queridos. O hino da sua nação, o hino do seu estado, o hino da sua cidade, cerimoniais, saraus, recitais, para eles se apresentarem, tocarem, celebrações de aprendizagem, nem se fala, são ferramentas da nossa abordagem. Olha só como a nossa abordagem é rica para a promoção da erudição. Se naturalmente, de forma consistente, você aplicar a abordagem, vai ser um espaço muito privilegiado de formação, né, de eruditos, homens e mulheres que honrarão o nome do Senhor e serão reconhecidos como foram aqueles jovens lá, amigos, Daniel e seus amigos. Visita a museus, espaços culturais, históricos, você reconhecer isso. Uma vergonha para a gente, quando ele perguntou algumas questões relacionadas à história do nosso país, aquilo que está lá na nossa bandeira, ordem e progresso, e a gente não fazer ideia de onde veio isso, nunca ter visto essas coisas. Tudo bem que isso é escondido, mas assim, nós somos, por natureza, o educador, por princípios, ele é pesquisador, ele precisa ir atrás das fontes primárias.
Isso é uma fonte primária. De onde que veio a ordem e progresso? De onde que veio Deus seja louvado? Acho que é isso que está nas notas de dinheiro que está na sua mão. De onde que veio, você sabe? É isso, nós precisamos ir a esses espaços, né, com essa intenção, né, de erudição, gerar erudição, fazer com que as crianças percebam as coisas. Jogos internos, fazer o jogo, aí é aquela bagunça, os alunos chegam lá de qualquer jeito. Não, jogos internos, faz daquilo uma solenidade, um momento, sabe, solene, vai ter abertura, alguém é homenageado, convida alguém dessa área, né, um desportista para fazer uma abertura, um discurso, prepara um discurso, faz uma entrada, tem uma banda, faz disso um momento solene de erudição, onde se cante o hino de algumas nações, sei lá, dá nomes para os times com um sentido, com um significado. Gincanas e por aí vai, lanches temáticos, tem dias especiais, onde até o lanche seja em forma de alguma coisa, de significativo para a sua cidade, para algum momento da história, da escola, um momento que vocês estão vivendo. Então, são muitas maneiras nesse ambiente social da escola, né, das interações da escola, de você criar um espaço que predispõe à erudição. E eu volto a dizer, se a gente não fizer isso, a escola vai ficando para trás. A gente tem um movimento de pais homeschoolers e alguns fazem críticas muito severas à escola. E algumas cabem sim, outras não. Porque a escola vai indo, a gente se transformou nesse espaço sem graça, de 4 paredes, algumas carteiras, professor e um livro didático. Gente, isso não tem graça não. Então, elementos que caracterizam, né, essa cultura de erudição no ambiente das nossas escolas, que nós desejamos. Aplicação consistente do método dos 4 passos, por si só, isso vai gerar muita erudição, porque você vai começar com pesquisar, você vai utilizar ferramentas do tipo metodologia de estudo de palavras, você vai fazer estudo de palavras, você vai fazer linhas do tempo, para identificar de onde que veio aquele assunto, quem contribuiu, e isso vai gerar erudição, sem dúvida. Você vai buscar um poema que fala daquele assunto, as crianças vão aprender uma música que tem a ver com aquele tema, você vai buscar referências bíblicas, salmos, sei lá, e isso tudo vai gerar muita erudição em todo esse processo do método dos 4 passos, no raciocinar, no relacionar, na aplicação disso, nas formas de registrar, e aí usando muitas belas artes para a forma de registro, os registros que os alunos vão fazer, e belas artes, essa ferramenta de belas artes não é exclusiva do professor de artes, é para todos os professores da escola estarem comprometidos com ela. Em algum momento você está usando dessa ferramenta de belas artes, usando alguma expressão de artes para fazer um registro, programa de leitura de clássicos, e outras ferramentas também, planos de estudos individuais, momentos de oração, de orações e bênçãos que estejam na agenda da escola, esses momentos de você interagir com os alunos, abençoando os alunos com bênçãos de sabedoria, de desenvoltura, já falamos, ambiente de governo propício ao aprendizado, que seja claro na escola, o lugar que as crianças devem frequentar, os horários que eles podem frequentar, deixe claro. Não é encher de regra demais, não, mas deixe claro o funcionamento, o andamento da escola para as crianças. Busca pelo autodidatismo, encoraja as crianças a saberem aonde buscar o aprendizado, como buscar o aprendizado, sejam facilitadores, você passa um trabalho a que se virem. Não, dê o caminho. Olha, a primeira verificação do trabalho vai ser dia tal, eu quero ver se vocês já fizeram isso, isso e isso. A segunda verificação vai ser no dia tal. Nessa etapa eu quero que esteja concluído isso, isso e isso. E aí você vai vendo. E eles vão aprendendo como fazer uma pesquisa, como desenvolver um trabalho maior, um trabalho um tanto mais profundo, mais longo. E vão
por si só, depois serem capazes de buscar o conhecimento sobre qualquer tema, qualquer assunto. O espaço é limpo em vários sentidos. Não é só estar com cheiro de pinho-sol, não. É limpo no sentido também de, sabe, não é aquela coisa poluída, sem sentido, cheio de coisas assim. Às vezes coisas de 2, 3 anos ainda está ali nas paredes e tudo. Já teve a campanha de vacinação, foi lá em fevereiro, mas ainda está o cartaz lá agora em julho. E aquela poluição, aquela coisa assim, sabe? E às vezes coisas sem sentido, sem significado, e que fica lá o tempo todo, as crianças cansam. Eu acho que isso precisa até, essa coisa visual, ter uma certa rotina, né? O coordenador precisa cuidar dessa rotina de renovação, delas chegarem e perceberem que a escola está diferente, está com outra cara, um outro momento. Vamos aí fazer com as lojas, né, que tem como é que chama? As coleções, né? A coleção de outono, daqui a pouco a coleção de inverno. Eu acho que a gente precisa de alguma coisa parecida, assim, intencional, que a escola ganhe caras novas, roupas novas. E organizado, ordeiro, isso tudo predispõe à aprendizagem. E se percebe um conceito na escola, um momento que a escola está vivendo. Você chega lá, você percebe qual é o momento que a escola está vivendo, os clássicos que a escola está lendo, os grandes artistas que as crianças estão estudando, só pelo que está na escola, pela maneira como que as coisas estão colocadas. Se você chegar na escola no período da Páscoa, facilmente qualquer um vai ver os símbolos que vão ser trabalhados, como que a escola está organizada, ela apresenta isso. Então, assim, também em relação ao conceito, qual é o conceito da sua escola? Ela responde a que chamado? Qual é a instituição que está por trás? Quais foram as ideias que fizeram aquela escola acontecer? Isso precisa estar explícito nas paredes da escola. As crianças precisam saber contar essa história. Como foi dito aqui, foi lá na nossa reunião. No congresso que André foi de editora, até a zeladora da editora precisa estar sabendo dos lançamentos daquele mês da editora. Porque se por acaso ela atender um telefonema fora de hora, ela pode dizer para a pessoa que está do outro lado: ah, sim, nós estamos lançando esse livro esse mês. Todas as nossas crianças precisam saber a nossa história. A história da escola. E se a gente não fizer isso, quem é que vai contar para eles? E às vezes a história da escola é uma história tão profunda de milagres que Deus fez e realizou, não é? Você pode passar para aquele outro slide, por favor? O do Frederico, por favor. Eu vou terminar contando uma história para vocês. Será que eles ouviram? Eu deixei aí um outro slide, que é só umas figurinhas. Isso! Eu quero contar essa história para vocês, do Frederico, talvez alguns já conheçam. De certa forma, ela é ilustrativa disso que a gente está falando, dessas questões que a gente está colocando, em relação à erudição. Deixa eu coordenar aqui a passagem do slide, a leitura aqui. Isso. Frederico de Leolione. Cercando toda a campina em que as vacas pastavam e os cavalos corriam, havia um velho muro de pedra. No muro, não muito longe do curral e do paiol, morava uma família tagarela de ratos do campo. Mas os fazendeiros tinham se mudado dali, deixando o curral abandonado e o paiol vazio. Como o inverno estava se aproximando, os ratinhos começaram a colher milho
nozes, trigo e palha para armazenar. Todos estavam trabalhando dia e noite. Todos, menos Frederico. Frederico, por que você não trabalha? Eles perguntavam. Eu estou trabalhando, dizia Frederico. Eu estou colhendo raios de sol para armazenar para os dias frios e escuros do inverno. E quando viam Frederico sentado ali, olhando para a campina, os outros ratos diziam: e agora, Frederico? Eu estou colhendo cores. Ele respondia simplesmente: porque o inverno é cinzento. Certa vez, Frederico parecia ter adormecido. Está sonhando, Frederico? Os outros perguntaram, em tom de censura. E Frederico respondeu: que nada, estou colhendo palavras, pois os dias de inverno são muitos e longos, e vamos ficar sem nada para dizer. O inverno chegou. E quando caiu a primeira neve, os 5 ratos do campo se abrigaram entre as pedras. No começo, havia muito o que comer, e os ratinhos contavam histórias de raposas tolas, de gatos estúpidos. Eles formavam uma família feliz. Com o tempo, porém, eles comeram quase todas as nozes, a palha se acabou e o muro virou apenas uma lembrança. E o milho virou apenas uma lembrança. O muro de pedra era frio e ninguém tinha vontade de tagarelar. Então, se lembraram do que Frederico tinha dito sobre raios de sol, cores e palavras. E as coisas que você armazenou, Frederico? E eles perguntaram. Feche os olhos, disse Frederico, subindo numa pedra alta. Vou mandar para vocês os raios de sol. Sintam seu lindo brilho dourado. E enquanto Frederico falava do sol, os 4 ratinhos foram se aquecendo. Será que era a voz de Frederico? Será que era mágica? E as cores, Frederico? Eles perguntaram ansiosos. Feche os olhos de novo, disse Frederico. E enquanto ele ia falando dos miosotes azuis, das papoulas vermelhas no meio dos trigais amarelos, e ele ia descrevendo as folhas verdes dos arbustos, os ratinhos enxergavam as cores com muita clareza, como se tivessem sido pintadas em suas mentes. E as palavras, Frederico? Frederico limpou a garganta, respirou um momento, e então, como se estivesse no palco, ele falou. Quem joga os flocos de neve como se fosse confete? E mais tarde a neve gelada, quem é que a derrete? Quem planta as flores e cobre de folhas a árvore nua? Quem apaga a luz do dia e acende a luz da lua? 4 ratinhos, olá, olê, 4 ratinhos como eu e você. Um é a primavera, ele espalha as flores, outro é o verão que as enche de cores. O outono
é um ratinho meio amarelado. E o inverno é o último, sempre gelado. Cada um faz uma coisa, cada estação tem a sua hora. Cada uma só chega quando a outra vai embora. Quando Frederico terminou, todos aplaudiram. Mas Frederico, eles disseram, você é um poeta. Frederico corou, agradeceu e disse timidamente, eu sei. Por gentileza, você pode voltar ao outro slide onde a gente parou, tá bom? No texto bíblico, no final. Queridos, é desse modelo educacional que a gente está falando. Intencionalmente preparar os nossos alunos para um tempo difícil. É o erudito que vai saber numa situação hospitalar, onde está no leito, alguém foi visitar alguém e ele vai ter um poema para dizer. E pode ser uma criança de 7º ano. É aquela criança que vai no aniversário do colega, ele tem um poema para recitar, ele tem uma música para tocar. Quando ele passa num lugar, ele identifica um tipo de textura diferente numa flor, numa folha. Ele identifica um fenômeno da natureza. Ele é capaz de linkar vários conhecimentos, ele é capaz de trazer uma porção das escrituras, ele é capaz de recitar uma frase de Shakespeare, de John Milton, né? Ele é capaz de recitar um pequeno trecho de um discurso, quando alguém tocou no assunto. Então, é esse tipo de erudição que, sabe, vem lá de dentro, que é capaz de tocar a vida dos outros. Às vezes a gente está só correndo atrás do milho e da palha, das coisas do dia a dia, essa educação para o dia a dia, mas no dia difícil, quando o inverno chega, tem que ter alguém que saiba aquecer corações também. Aquele conhecimento que abençoa, que produz sabedoria. Na hora que está todo mundo confuso, tem que ter alguém que tem uma palavra sábia, uma direção profunda, alicerçada na palavra. É esse tipo de escola que queremos, é esse tipo de educação que queremos oferecer para as nossas crianças. É esse tipo de educação que a EP propõe. Um modelo de erudição. Amém? E esses dias eu estava meditando sobre essas coisas e me ocorreu esse texto, do Salmo 24, versículos 7 ao 10. E tem tudo a ver com o que a gente já falou aqui. E eu estava pensando sobre o papel do educador cristão na sala de aula, e esse texto me saltou aos olhos. E eu acredito que a nossa tarefa como educador é essa. Como diz, né, o salmista inspirado e escreve de maneira poética essa metáfora tão especial, né, de um rei chegando de volta à sua cidade, sendo aclamado, e ele está dizendo assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. A sua sala de aula, o seu espaço, o seu contexto, né, você precisa fazer isso, fazer com que, de repente, você está ali, vai ministrar um determinado assunto. Qual é a sua função? O que é que você precisa fazer? Você precisa abrir esse conhecimento, abrir para que convide o Rei da Glória. E você está dizendo para a sua sala: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Você convida o Senhor, como diz lá, Ele, né, está nele a raiz, a fonte de todo conhecimento.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que você precisa fazer, metaforicamente, é isso: é abrir os portais eternos para que entre o Rei da Glória, para aquela ministração, para aquele tempo. E lembrando, escola é escola, você vai usar a linguagem acadêmica. Deus quer ser honrado e glorificado com a linguagem acadêmica. É diferente do culto e da linguagem eclesiástica que se passa na igreja no culto. Você entende? É no sentido de convidar o Senhor para aquela sua aula de história. Ele faz parte da história, com certeza. Ele faz parte, né, de todo saber. Amém? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. É isso, queridos. Pode passar o próximo? Sou eu. Deus abençoe e que em algum tempo as nossas escolas sejam de fato um espaço de erudição e que a gente possa estar colhendo em breve tempo saborosos frutos da erudição cristã. E possamos ver os nossos alunos por aí, né, como Daniéis e como Paulos por aí espalhando a verdade do reino com profundidade. Amém. Deus abençoe. Amém. Quem ama a arte empolga, falando de arte, né, gente? A arte toca o coração. Fiquei emocionada com a história do Frederico, porque minha nora disse que se tiver um filho, o nome vai ser Frederico. Então, Rubens aqui, em nome da ESEP, muita gratidão, né, gente? Eu me emociono sempre quando ele fala, né? Porque eu creio que Rubens tem uma maneira especial de comunicar IP, assim, com o coração, com entusiasmo, com unção, com graça, e nos inspira. Então, vamos orar, agradecendo ao Senhor pela vida dele, por esse momento tão especial, amém? Deus, nós te louvamos, porque cremos que Tu és Deus do universo. Tu és soberano, Senhor. Tu escreveu, Senhor, na linha do tempo da nossa vida esse momento. Eu creio na história providencial de Deus de uma maneira muito individual para cada pessoa aqui presente. E nós te louvamos neste momento pela a vida de Rubem Cartacho, por todo, Senhor, o seu ministério, porque ele se rendeu a te servir, porque ele se rendeu, Senhor, para se dedicar à área de educação, e porque ele inspira e vai continuar inspirando vidas. Ó Deus, que todos os educadores e todas as escolas aqui representadas que ouviram, Senhor, e participaram dessa palestra nessa tarde, possa voltar inspirado a levar a erudição para a sua sala de aula, para que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Nós te agradecemos essa oportunidade, nós agradecemos a Tua maneira tão criativa de falar conosco, porque, Senhor, Tu és um Deus criativo, Senhor, e Tu és um Deus perfeito. Nos dá uma noite na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Terminei na hora, né? Certinho.